Graça e paz. Hoje nós vamos ouvir uma palavra, né, com essa jovem de Deus, abençoada, Carlene. Gente, é a primeira vez que ela está aqui, né, permitindo ser usada por Deus, né? Feche seus olhos, levante suas mãos para cá, vamos estar orando por ela, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos apresentar a tua filha em tuas mãos, que através dela, Pai, a tua palavra venha ser ministrada, Senhor, aos nossos corações. Nós te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Olha, esses dias eu estava conversando com um casal de amigos. E aí logo eu fiz uma pergunta para eles. Eu virei para eles e falei assim: como que começou o namoro de vocês? E aí, né, a gente conversando, eu fiquei maravilhada com a riqueza de detalhes do quanto aquele encontro tinha significado para eles. E, na realidade, quem é casado, é noivo, ou até mesmo namorado, com certeza, provavelmente deve se lembrar do seu primeiro encontro, não é verdade? Às vezes foi uma história engraçada, às vezes não, né? Mas independente da situação, o que eu entendi é que para a gente ter um encontro inesquecível, tem que ter um interesse. Então vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 19, do versículo 1 ao versículo 10. Amém? E está escrito assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era esse um chefe dos publicanos. E era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar, salvar o que havia se perdido. Aleluia! Gente, eu particularmente, eu amo meu marido. E a história do nosso primeiro encontro é uma história maravilhosa, que em uma outra oportunidade eu conto para vocês. Porque tem uma história que eu amo ainda mais, que é a história do meu encontro com Deus. Essa história, assim, posso contar com toda alegria, porque foi um encontro inesquecível. E esse é o tema da palavra de hoje, um encontro inesquecível. Eu lembro que quando eu fui para o meu encontro com Deus, eu estava bem, assim, né? A vida financeira estava indo, o casamento estava indo, estava vivendo, né? Até porque se eu tivesse morta, não tinha como ter ido, né, gente? Mas eu estava lá sobrevivendo. Só que eu olhava no espelho e eu não me reconhecia. E eu falava com Deus, eu falava: Senhor, eu não me reconheço. Cadê aquela menina alegre, aquela menina cheia de vida que eu era? Eu não consigo me encontrar. Sabe quando você olha e não se vê? Eu estava assim. Até que eu descobri o que é que estava me faltando. Era a presença de Deus. A nossa identidade a gente só tem na presença dele. E aí eu vou falar sobre Zaqueu.
Zaqueu, ele era um homem rico, ele era um homem que estava com a sua vida profissional estabilizada, realizado, né? Só que ele também tinha um vazio na vida dele. E além disso, na vida dele ainda tinha as pessoas que ficavam julgando ele o tempo todo, porque sabia do mau exemplo de vida dele, né? Sabia que ele era desonesto e tudo mais. E Zaqueu, ele tinha bens financeiros, ele estava tudo bem, mas faltava Jesus. E ele soube, né, que Jesus fazia milagres. E quando ele soube que Jesus ia passar ali na cidade dele, ele não perdeu tempo. Sabe por quê? Porque ele queria ter um encontro com Jesus. E aí eu fico te perguntando, como está sendo a sua vida? Como que está sendo o seu anseio para ter um encontro com Deus? Como que você tem se portado diante disso? Zaqueu, ele estava disposto a realizar esse sonho. Ele estava disposto a fazer o que fosse. Só que quando a gente se levanta para realizar o nosso sonho, quando a gente se levanta para ter esse encontro com Jesus, logo já começa a ter as barreiras, já começa a vir as dificuldades. E muitas são as dificuldades nos dias de hoje que a gente passa, que atrapalha a gente de ter um encontro com Deus. Às vezes é o seu trabalho, que é prioridade, que tira mais sua energia, que aí quando você chega para ter o encontro com Deus, você já está cansado, já está exausto, já não dá. Às vezes são os seus problemas pessoais, que são como multidão. Entre Zaqueu e Jesus tinha uma multidão. Às vezes essa barreira, essa multidão são seus problemas pessoais. Está tomando espaço demais. Às vezes são os preconceitos. Seja seu preconceito consigo mesma, ou com a igreja, ou com o que for. Eu lembro que eu tinha esse preconceito, eu estava afastada de Deus, e eu falava, como é que eu vou voltar? Todo mundo vai falar coisa de mim, porque o preconceito surgia de mim primeiro, né? Já começava assim. E no caso de Zaqueu, ele ainda tinha as dificuldades naturais. Ele era de baixa estatura. Isso significa o quê, gente? Ele era baixinho. Ele queria ver Jesus, tinha uma multidão e ele era pequenininho, não dava para ver. Entendeu? Ele tinha um sonho, né? Mas não dava. E no caso dele também, né? E eu acredito que no caso de muita gente aqui, tinha o testemunho de vida, né? Que a multidão sabia. Às vezes você não está indo ter o seu encontro com Deus porque você fica pensando, tal pessoa sabe o que eu fiz na minha vida. Vão me julgar, vão me zoar, vão dizer, você. Muitas são as coisas, né? Só que, deixa eu te contar uma coisa. Zaqueu, ele estava decidido a mudar de vida. Repete comigo, decidido. Ele estava decidido. E quando nós estamos dispostos a mudar de vida, quando nós estamos dispostos a nos esforçar, a gente conquista os nossos projetos. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que foi que chamou a atenção de Jesus? Foi a postura de Zaqueu. Ele demonstrava o quanto ele queria ter aquele encontro com Jesus. E eu te pergunto, você está demonstrando? Está demonstrando tanto que você quer ter esse encontro? Os dias estão passando, você está aí distraído e não mostra. Senhor, eu preciso me encontrar contigo. Esse desejo tem que ser todos os dias. Sabe qual é a maneira mais óbvia de você demonstrar que quer ter um encontro com Ele? É assumindo o compromisso de estar no encontro com Deus. Eu não vou porque são 3 dias. Eu não vou deixar meus filhos, não vou deixar meu trabalho, o dinheiro, não vou pagar. Se esforça, irmão. Agora eu te pergunto, por que Jesus foi para a casa de Zaqueu? Tinha outras pessoas que tiveram encontros com Jesus, que tiveram suas vidas transformadas, mas por que a Bíblia ela fala? Que o Senhor fala assim, Zaqueu, desce depressa porque eu vou para a sua casa. Sabe por quê?
Porque Jesus se importa com aquele que o procura. Porque Jesus sabe que o homem está desconectado de Deus. Ele sabe que quando a gente está com a vida independente, a gente está desconectado com Deus. E quando a gente está com essa vida independente, a gente nem sabe por que está vivendo. Eu estive nesse lugar de não saber por que eu estava vivendo. E eu não estou falando somente de pessoas que estão fora, mas às vezes você está vindo aqui para cumprir. Às vezes você está vindo aqui porque hoje é quarta, mas não porque eu quero ver Jesus. Jesus está passando, eu quero ver. Foi por isso que Jesus ele foi enviado, para nos conectar novamente com Deus. Só que quando Jesus ele decide ir para a casa de Zaqueu, as pessoas recriminaram Jesus, porque Zaqueu era um pecador. Só que, às vezes, a gente tem a mania de, sabe do quê? De caracterizar como pecador aquela pessoa que rouba. Jesus, vai até aquela pessoa porque ela está roubando. Meu Deus, Deus tem que entrar na vida dela. Às vezes é aquela pessoa que mata. Às vezes é aquela pessoa que se prostitui. Só que se esquece que a gente já nasce pecador. Se esquece que o pecado de mentira, seja grande ou seja pequeno, é pecado. A falta de perdão também é pecado. A ira é pecado. A sua boca, que é para falar bênção e está falando maldição, também é pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Às vezes a gente chega aqui e na hora que fala de pecador, a gente já pensa, meu vizinho precisa encontrar Jesus. Aquela pessoa que está lá nas drogas precisa encontrar Jesus. Só que não analisa a si próprio. Porque fala, não, meu pecado é tão pequenininho que eu nem preciso me arrepender. Mas tudo é pecado. E aí eu te pergunto, Jesus sabia que Zaqueu era pecador? Não, gente, sabia ou não sabia? Tem alguém aí na dúvida? Sim, ele sabia. E sabe por que ele entrou na casa de Zaqueu? Abre sua Bíblia em João 1:29, que a gente vai ver a resposta. João 1:29. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi porque ele tira o pecado do mundo. Então, se tem pecado, só tem uma pessoa que tira esse pecado, e é Jesus. E Jesus, ele quer entrar na vida daquelas pessoas que reconhecem que tem pecado. Ele quer entrar na vida daquelas pessoas que reconhecem que estão distantes de Deus. Só que às vezes a gente está tão frio espiritualmente que a gente nem consegue reconhecer. Deixa eu te falar, Jesus, ele quer entrar na vida daquela pessoa que precisa ser perdoada, que reconhece que precisa desse perdão. Sabe por quê? Porque Jesus, ele quer restaurar o seu relacionamento com o Criador. Relacionamento esse que às vezes você está deixando esfriar, porque você nem conversa. Se chega aí uma mensagem no seu celular dizendo, um amigo falando, oi, vamos se encontrar tal dia, você só fala, qual horário? Mas quando chega aí o convite, oi, vamos fazer um encontro com Deus, um encontro inesquecível, você nem olha a mensagem. Nem. E aí fica aí vivendo com o seu relacionamento frio. Vamos abrir a Bíblia agora em Lucas 5, 31 e 32. Está escrito assim. Só um minuto. Jesus não veio para os justos, e sim para os pecadores. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento.
Tem pecador aqui? Jesus, ele veio chamar você e a mim ao arrependimento. Porque até o arrependimento a gente precisa da ajuda dele. Do tanto que nós somos ruins, até para se arrepender, a gente precisa da ajuda dele. Aí agora eu te pergunto, por que Zaqueu reagiu daquela forma, querendo devolver tudo o que ele tinha extorquido do povo? Alguém sabe responder? Porque quando Jesus entra, a vida da pessoa é transformada. Quando Jesus entra, não tem como ficar do mesmo jeito. É um novo tempo, é uma nova história, é uma nova atitude. Tem coisas que você fazia antes que não faz mais. Sabe por quê? Porque você não consegue fazer mais. Quando Jesus entra, tudo muda. Não tem como. Você sabe tudo que você fez durante a sua vida. Zaqueu sabia tudo que ele tinha feito durante a vida dele. Você sabe, inclusive, tudo que você fez hoje. Mas quando Jesus entra, não tem como a gente continuar do mesmo jeito. Não tem como. E Zaqueu, ele estava disposto a mudar. Disposto. Eu preciso te dizer uma coisa. O encontro, ele só se torna inesquecível quando ele te muda por dentro. Não tem como você se lembra pro resto da sua vida, porque foi uma transformação. E o maior milagre que Deus pode fazer nas nossas vidas, o maior milagre é a salvação. É por isso que ele faz questão de dizer lá: veio salvação sobre essa casa, porque é o maior milagre, entendeu? A salvação na vida de uma pessoa, na vida de uma família. Porque milagres acontecem, todos são grandiosos, aleluia. O dinheiro, ele pode chegar, aleluia, recebo dinheiro, recebo prosperidade. As necessidades, elas podem ser supridas, mas a salvação é eterna. Todo mundo conhece. E vai conhecer ainda mais. Coloca aí João 3,16 para a gente ler juntos. Porque Deus, vamos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... É eterno, meu irmão. É o maior milagre que Deus pode fazer por nós, que somos pecadores. É uma vida eterna ao ladinho dele. E o desejo de ter um encontro inesquecível. Deixa eu te dizer, foi o desejo de ter um encontro inesquecível que fez Zaqueu sair correndo na frente da multidão, subir num pé de árvore. Zaqueu, ele queria ter esse encontro, ele queria ver Jesus. Ele chegou perto, não conseguia ver porque era pequeno. Em vez dele ficar se lamentando, ele correu à frente do problema. Ele correu à frente da multidão, subiu na árvore para poder ver Jesus. E o que eu quero dizer é: se esforça, meu irmão. Você quer ter um encontro com Deus, se esforça. Ultrapasse as barreiras. Se movimente. E essas barreiras, elas podem ser muitas coisas. Não tem como eu chegar aqui e rotular uma barreira. Você sabe qual é a barreira que está te afastando de Deus, que está impedindo que vocês criem relacionamento. Você sabe. A multidão, ela está passando. E ela deseja te impedir. Seja lá qual for. Às vezes é a distração. Deus falou muito forte no meu coração, é a distração. Que às vezes a gente está aqui, mas está distraído, está com a cabeça lá fora, está com a cabeça em outro lugar. E não consegue se concentrar no Senhor. Se esforça. Abre espaço entre a multidão e Jesus. E tenha a sua vida transformada por Ele.
E aí Jesus diz assim: hoje convém eu repousar em sua casa. Zaqueu queria só ver Jesus. E aí Jesus, ele faz muito mais do que o que a gente imagina. Ele diz: hoje convém que eu venha pousar em sua casa. E aí eu te pergunto, como é que está a sua casa para receber Jesus hoje? A casa é o seu coração. Às vezes o seu coração ele está cheio de culpa. Você reconhece que tem pecados. Às vezes o seu coração ele não está preparado para receber Jesus, porque você reconhece que as distrações estão tomando muito espaço no seu coração. E aí sabe o que eu te digo? Muda as suas prioridades. Se prepara. Esse anseio, essa vontade de ter um encontro com Deus tem que ser diária. Chega de frieza espiritual. Chega de aceitar a sua vida do jeito que está. Não, tá bom. Chega. Se prepara. Prepara o seu coração. Até porque para você não chegar e falar assim: Jesus, hoje não. Não vem hoje não, porque a casa está bagunçada. Esteja preparado. Eu já ouvi muita gente dizendo assim: eu não vou para a igreja porque eu preciso mudar isso. Eu não vou aceitar Jesus porque eu preciso me libertar disso. Eu preciso resolver tal coisa primeiro. E eu preciso te dizer, meu irmão, é no encontro que a transformação acontece. É Jesus que nos limpa, é Jesus que nos liberta, que nos cura. O problema é que nós queremos fazer isso com as nossas próprias forças. E a gente acaba caindo na cilada do inimigo. Na cilada do nosso próprio coração. Quantas vezes eu não já ouvi aquele dia ruim que você teve? E aí você falando assim: hoje eu não vou para a igreja porque eu não estou bem. Hoje eu não vou para a igreja porque eu não estou boa. Isso é uma desculpa, isso é uma cilada. A gente quer chegar limpo, sendo que é no encontro que a gente é limpo. A gente quer chegar liberto, sendo que é no encontro que acontece a libertação. A gente quer chegar curado, sendo que é no encontro que acontece a cura. Você quer ser transformado antes, mas é no encontro com Deus que a sua transformação acontece. Então para de se sabotar. Para de se sabotar. Para de ouvir a multidão. Para de pensar no que as pessoas pensam ao seu respeito. Porque as pessoas me olham assim. As pessoas me olham assado. Ei, para. Quem marcou o encontro contigo foi Jesus. Foi Ele que disse: hoje convém que eu venha repousar na sua casa. Então interessa somente o que Ele pensa de você. Interessa somente o que Deus pensa de mim. Então para de pensar no que as pessoas vão pensar a seu respeito. Para de adiar o seu encontro. Vamos abrir em Lucas 5:32. A gente já leu e a gente vai ler de novo. Se arrependa dos seus pecados. E Jesus disse: eu não vim para os justos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O nível de frieza espiritual maior que uma pessoa pode ter é de não reconhecer que Ele veio para nós. Sejam curados por Deus.
Jesus, ele é o médico dos médicos. E todos aqueles que tinham enfermidades, que tiveram seu encontro com Jesus, foram curados da sua enfermidade. E o que eu quero te dizer é que ele ainda cura. Hoje, ele ainda cura. Seja enfermidade natural, quanto enfermidades espirituais. Abra a sua Bíblia em Salmo 147, 3. Diz assim: só ele cura os de coração aquebrantado e cuida das suas feridas. Só ele. Eu lembro que quando eu cheguei no meu encontro com Deus, eu falava assim para o Senhor: Senhor, eu quero te sentir, mas eu não quero te servir. E sabe por que eu falava isso? Porque eu estava tão machucada, que eu não queria me envolver com igreja. Eu não queria me envolver com pessoas. Durante um tempo na minha vida eu trabalhei muito para Deus. Só que eu não guardei meu coração, eu não tinha entendimento, eu não tinha instruções. E aí, por eu não ter guardado o meu coração, eu fui muito, muito machucada. E quando eu pisei no encontro com Deus, naquele lugar dos santos, onde a gente tira as sandálias dos pés, onde o Senhor ele se faz presente, real, face a face, eu falava: Deus, eu estou te sentindo. E queimava no meu coração viver o meu chamado, mas eu dizia: Senhor, não, por favor, não. Porque doía muito. Doía muito. Eram feridas tão profundas que eu jamais podia imaginar viver o meu chamado. Às vezes que eu vim aqui nessa igreja, pouquíssimas vezes antes do meu encontro, eu chegava e queria sair o mais rápido. O pessoal pedia o meu número, eu dava o número do Daniel, porque eu não queria contato com pessoas, eu estava muito machucada. Eu estava muito machucada. Mas sabe por que hoje eu consigo falar sorrindo? Porque hoje eu sou uma prova viva que veio bem aqui para falar para vocês que Jesus ainda cura nos dias de hoje. Sabe aquela dor que você sente? Jesus cura. Sabe aquelas feridas, aquela mágoa? Jesus cura. Até as feridas mais profundas, Ele cura. E a única coisa que eu me arrependo é de não ter procurado o médico dos médicos antes. Ter vivido a minha vida como se nada tivesse acontecendo. Porém, deixando que essas feridas me atrapalhassem de romper na presença do Senhor. E, inclusive, me atrapalhasse de ter um relacionamento com Ele. Porque a minha identidade eu só tinha quando eu estava na presença dEle. Então, se eu não queria a presença dEle por causa das minhas mágoas, automaticamente eu estava vivendo uma vida sem identidade. E o que eu quero dizer para vocês hoje é: tenha atitude. Não espere a coisa ficar feia. Tenha atitude. A primeira atitude que vocês têm que tomar é de querer esse encontro com Jesus todos os dias. É de não aceitar a sua situação, não aceitar andar cabisbaixo, não aceitar andar triste, andar sem sentido de vida. Tome uma atitude. Busque Ele, busque Ele, busque Ele, até você poder dizer, Gálatas 2:20, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Abra a sua Bíblia e vamos falar juntos. Gálatas 2:20. Fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo, já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora eu vivo nesse corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Fica de pé. Feche os seus olhos. Respira fundo. Às vezes a gente chega aqui agitados, sentamos agitados, louvamos agitados, ouvimos a palavra agitados e não conseguimos aproveitar a melhor parte. A melhor parte é que Jesus, Ele quer falar contigo. Então feche os seus olhos. Entenda que eu falei no começo. Para ter um encontro inesquecível com Jesus, é necessário que haja um interesse. Ele já veio aqui para os pecadores se arrependerem. Se tem algo, meu irmão, que precisa ser mudado, deixa ele mudar. Esteja disposto. Se tem algo que está atrapalhando você de romper na presença dele. Se tem multidão se levantando, atrapalhando você ter o seu encontro com Deus, que caia por terra em nome de Jesus. Se Deus falou contigo através dessa palavra, esteja quebrantado. Às vezes você olha para você e você se vê como Zaqueu. Pequeno, com um problema imenso. Só que ele estava com a vontade tão grande de mudar de vida, de ter um encontro com Deus, que ele se esforçou.